Uma vez conhecida a estrutura de árvore binária, vamos tratar agora de questões de implementação. Bem, a árvore binária é composta de nós, que é a estrutura básica elementar, certo? Que vai estar inserida dentro de uma árvore. Então, o nó, ele é uma estrutura que armazena um dado, ele armazena um apontador para o filho à esquerda, um apontador para o filho à direita, e por questões de implementação, nós também usaremos um design que guarda um apontador para o pai. Então, todo nó ele vai ter essa estrutura, que está descrita aqui nesta classe. Notem que a classe ela é parametrizada, em que ela guarda qualquer tipo de dado, ela tem um apontador para o left, o right e o parent. E já tem um método exempt que diz que se o nó é vazio ou não. E simplesmente convencionamos que se o dado for nulo, a árvore é vazia. Em árvores que vamos utilizar na disciplina, certo? Nós sempre colocaremos algum dado dentro de um nó da árvore. E também nós podemos assumir que existem os métodos get, set, equals e toString, todos na árvore. Notem que um nó que tem essa estrutura daqui, ele é um objeto que existe, tá? Mas ele não guarda dado nenhum, ou seja, ele faz o papel do nó sentinela da árvore binária. Em termos de estrutura de dado ou tipo abstrato de dado, a árvore ela é um tipo abstrato de dado que contém serviços que estão disponíveis para usuários. Tá? Então, a binary tree ela pode ser definida como uma interface em que ela tem o getRoot, que vai voltar o nó raiz dela, que é o ponto de entrada de toda funcionalidade, o ponto inicial de toda funcionalidade que é invocada em uma árvore binária. Tem um método exempt, que diz se a árvore é vazia ou não. Esse método só precisa olhar para o root, saber se ele é vazio ou não. Tem um método height, que retorna a altura da árvore. Tem um método de busca, que recebe um elemento e vai voltar o nó que contém aquele dado, se ele estiver na árvore, ou então ele vai voltar o nó sentinela. Existe o método insert, que vai inserir um novo valor na árvore. Um método remove, que vai remover um nó da árvore. E existem os métodos pré-ordem, ordem e pós-ordem, que vão voltar um array de dados que estão armazenados dentro dos nós da árvore. E existe também o size, o método size, que diz quantos elementos a árvore possui. Aqui são exemplos de árvores binárias. Aqui a árvore trivial vazia, tá? Representa um nó nil, nó sentinela. Aqui é uma árvore que tem apenas um nó, um elemento. Notem que essa árvore daqui ela guarda um dado e ela tem como filho à esquerda e filho à direita os nós sentinelas. Então, seguindo o mesmo raciocínio do nó sentinela para a lista, nós mantemos sempre, certo? Abaixo de qualquer nó que não tem filhos, nós mantemos o nó sentinela, tá? Pelos mesmos motivos que a gente utilizou na lista, de não deixar o apontador null, porque o apontador null representa uma bomba relógio que pode ser explodida a qualquer momento. E aqui está um outro exemplo de uma árvore também que guarda elementos aqui e sempre embaixo, tá? Como filhos à esquerda e à direita dos nós, que não tem mais filhos, nós mantemos também os nós sentinelas. Nós que possuem aqui apenas um elemento, não tem filhos, tá? São chamados de folha. Então, para verificar numa árvore binária se o nó é folha, simplesmente checamos se o filho à esquerda e o filho à direita, eles são os nós sentinela. Agora vamos falar da árvore binária de busca, ou Binary Search Tree, também referenciada como BST, tá? Que é o principal uso de árvores binárias. Uma BST nada mais é do que uma árvore binária com a noção de ordem, ou seja, os dados que estão armazenados na árvore, eles precisam ser comparáveis. E o invariante que ela usa para estabelecer a noção de ordem, certo? Que é uma propriedade da árvore que precisa ser sempre válida, para todo nó da árvore, certo? Os que estão a sub-árvore à esquerda ou o filho à esquerda
contém nós menores do que o pai dele. E a subárvore à direita contém nós maiores do que o pai dele. Então, isso é válido para todo nó e essa estrutura, com esse invariante propriedade, que define uma árvore binária de busca. Então, exemplos de BST. Tá? Neste caso daqui, não temos uma BST, porque logo de cara nós vemos que existe um valor numa subárvore à esquerda do 2 que é maior do que ele. Aqui são exemplos de BST válidas, tá? No caso dessa árvore daqui e dessa especificamente também. Notem que essa árvore daqui, isso é uma BST, onde os nós não possuem filhos à esquerda, mas possuem filhos à direita. Relembrando das estruturas já vistas, essa árvore daqui, ela se parece mais com estrutura linear, né? Uma lista encadeada, por exemplo. Tá? Então, existem árvores binárias, tá? Que podem se comportar dessa forma, e essas árvores especificamente, elas não são árvores boas em termos de performance, mas vamos tratar disso um pouco mais na frente. Nós dizemos que essa árvore pesa mais para a direita do que para a esquerda, porque ela está desbalanceada. Bem, questões de implementação na BST. Qual a diferença que existe entre um nó de uma binary tree e um nó de uma binary search tree? O nó de uma BT, ele guarda as informações de dado, filho à esquerda, filho à direita e o pai. O nó de uma BST também possui exatamente a mesma estrutura, com a diferença de que vai precisar armazenar um tipo que é comparável. Tá? Ou seja, a BST, o nó de uma BST, precisa apenas guardar um tipo comparável para que possa se estabelecer a noção de ordem na estrutura. E isso pode ser resolvido simplesmente herdando aqui a classe BST Node, certo? Ela vai guardar um tipo T que é comparável, tá? E ele vai estender a BST Node. A outra questão importante é, uma BST, ela é uma BT? Obviamente sim. Uma árvore de busca, ela é uma árvore binária apenas, certo? Uma árvore binária de busca, ela é uma árvore binária, tá? Só que ela vai ter serviços a mais, ela é um pouco mais específica, tá? Então, ela vai ter métodos a mais. Como ela tem a noção de ordem, né, em decorrência disso, certo? Já se pode pensar em serviços como é possível eu ter todos os métodos de uma BT, mas também eu conseguir encontrar o elemento máximo, o elemento mínimo, o sucessor de um determinado nó que está na BST e o predecessor também. Tudo isso é decorrente da noção de ordem que está implícita na estrutura. Tá? E a BST ela é uma interface cujo tipo manipulado por ela ele é comparable e ela estende a interface de BT com todos aqueles serviços já vistos. A dica principal para lidar com a implementação das funcionalidades de uma BST, certo? É sempre observar o seguinte, o nó possui uma estrutura recursiva, então nada mais natural que se definir métodos utilizando recursão, certo? Que a base da recursão é simplesmente fazer o bom uso do template da recursão, em que se define o caso base e o caso indutivo. E ter sempre em mente que, numa BST, todo método ele começa a sua execução pelo nó raiz. No caso de uma busca, por exemplo, que nós temos essa estrutura de BST, uma situação que faz parte do caso base é se a árvore for vazia, não tem dado pertencente à BST, certo? Se a árvore não for vazia, mas o nó guarda o dado, eu digo que pertence. E no caso indutivo, certo? Nós podemos decidir se pesquisamos o dado no filho à esquerda ou no filho à direita, se este não for o nó que guarda o dado. E, obviamente, a noção de ordem é que vai me dizer para que lado da árvore eu vou descer a minha busca recursivamente. Notem que isso é bem parecido com a ideia da busca binária vista no começo do curso.
tá? Em que se eu descer para um lado, eu descarto o outro lado. Se assemelha muito à ideia de olhar para o elemento do meio do array e decidir se eu procuro na primeira metade ou na segunda metade do array, como era feito na busca binária, que na realidade é uma busca inspirada nessa estrutura, mas pelo fato de poder se trabalhar com array ordenado, tá? Pode-se seguir essa mesma ideia. E qual seria a redução do espaço de busca a cada chamada recursiva? Primeiro, é esperado que numa BST ou eu vá para um lado ou eu vá para o outro. Admitindo que a BST ela está bem equilibrada, nós poderíamos, sem sombra de dúvida, certo? Dizer que ao descer para uma subárvore, nós descartamos aproximadamente a metade de seus elementos, tá? E aí vamos ver como ficaria a lógica desse método. Na busca binária, eu vou começar a busca a partir de um nó por essa chave. Então, se o nó é igual a nil ou a chave é igual à chave que está guardada dentro do nó, eu vou retornar x. Então, a busca ou ela retorna o nó que contém a chave ou então ela retorna nil. Tá? Se não for esse o caso, ela vai comparar a chave com a chave que está guardada no nó atual. E se a chave for menor, eu simplesmente continuo minha busca por essa chave agora no filho à esquerda. Se não, eu continuo a busca recursivamente, tentando buscar a chave no filho à direita. E qual seria o custo dessa operação? Nós vemos que o método ele é recursivo, tá? Que ele faz ou uma chamada recursiva aqui no filho à esquerda ou uma chamada recursiva no filho à direita. Certo? O fato de modificar o primeiro parâmetro, onde aqui eu tenho um nó e na chamada recursiva eu tenho um filho do nó, um dos filhos, ou esquerda ou direita, tá? Me permite dizer que se a árvore estiver toda balanceada, eu descarto aproximadamente metade, tá certo? Do meu espaço da nova busca, tá? Então, isso daí nós podemos escrever e extrair a relação de recorrência em que o tempo para processar uma árvore de tamanho n, tá, é o tempo para processar a metade mais um tempo constante, que isso nos leva a um algoritmo em tempo log de n. Lembrando que, assumindo que a árvore ela está balanceada ou equilibrada, certo? Entretanto, existem casos de árvores binárias de busca que elas podem não estar equilibradas e o fato de eu tentar buscar na direita, por exemplo, descer aqui na estrutura para ir buscar a minha resposta, vai me dizer que eu estou descartando algo que é muito pouco, certo? Ou seja, eu vou estar praticamente descartando um elemento só e continuar buscando em n-1. E aí, esse algoritmo degrada sua performance para um tempo linear. Para buscar o elemento mínimo de uma BST, nós podemos simplesmente responder a essa pergunta e entender a lógica para se obter esse elemento, certo? O elemento mínimo de uma BST, obviamente, ele vai estar do lado esquerdo da árvore, mais à esquerda da árvore. Justamente isso é deduzido pela noção de ordem da própria estrutura, tá? Então, estaria aqui o elemento mínimo da árvore. Para eu poder encontrar esse elemento, obviamente, eu vou descendo sempre pela esquerda da árvore. Então, para achar o mínimo a partir de um determinado nó da árvore, eu simplesmente verifico se o filho à esquerda desse nó for diferente de nil, eu continuo sempre descendo, sempre descendo, tá? Aí, a partir do momento que o filho à esquerda for nil, eu vou e retorno o nó, ok? Para encontrar o máximo, é como se fosse o espelho. O elemento máximo da BST é o elemento que vai estar sempre mais à direita e mais abaixo, tá? Então, este seria o elemento máximo de uma BST. Novamente, analogamente, para poder calcular o máximo a partir de um determinado nó x, eu verifico se ele tem filho à direita, certo? Se o filho à direita dele for diferente de nil, tá? Ele vai descendo sempre para a direita, quando puder.
certo? E depois ele retorna aqui o nó que contém o máximo.